Voltei aqui, dei um baita do empurrão no celular sem querer. Falei para vocês no último vídeo, que foi bem curtinho, que eu iria tratar das garantias do Poder Judiciário em separado, porque eu quero tratar de um único assunto de uma vez só. Pessoal, quando eu trabalhei Poder Legislativo, nós trabalhamos o Estatuto dos Congressistas, que continham as garantias do Poder Legislativo, garantias funcionais dadas aos parlamentares durante o exercício da sua função. Eu contei para vocês que essas garantias, elas existem para assegurar a independência do Legislativo perante o Executivo e o Judiciário, para que eles não sofram nenhum tipo de interferência no exercício das suas funções. Falei também, quando conversava com vocês sobre o Poder Executivo, que o Presidente da República também tem garantias funcionais, que a ele foi dada imunidade em relação ao processo penal, imunidade em relação à prisão, prerrogativa de foro, porque tem a mesma finalidade: garantir a independência do Executivo, a sua imparcialidade, evitar que ele sofra represálias ou coação de outros órgãos. Se nós temos Legislativo, Executivo e Judiciário independentes e harmônicos entre si, é óbvio que o Poder Judiciário também precisa ter essas garantias. Então, assim como era no Legislativo, assim como era no Executivo, as garantias, elas vêm para assegurar a imparcialidade e a independência do Poder Judiciário no exercício das suas funções. Já mostro para vocês. Então, as garantias vêm para assegurar a imparcialidade do Poder Judiciário e também a independência deste órgão no exercício das suas funções, ou seja, evitar coações, evitar decisões em razão de ameaças do Legislativo ou do Executivo. Ocorre que, no Poder Judiciário, as garantias são um pouquinho diferentes. Sempre que eu falei em garantia, eu falei apenas em garantia funcional da pessoa que está exercendo a função. Aqui, nós temos duas modalidades de garantias: garantias institucionais e garantias funcionais. Eu trabalharei com vocês, estudarei agora estas duas modalidades de garantias que foram asseguradas ao Poder Judiciário. Pessoal, se a primeira garantia é chamada de garantia institucional, ela é da pessoa que está exercendo a função? Não é não. Ela é da instituição Poder Judiciário. Então, as garantias institucionais foram concedidas à instituição Poder Judiciário. É o órgão como um todo que tem. Já mostro e já repito. Garantias institucionais é uma garantia concedida ao órgão Poder Judiciário, à instituição Poder Judiciário, para que ele possa desempenhar as suas funções sem sofrer qualquer tipo de represálias. Teremos duas garantias institucionais que foram concedidas ao Poder Judiciário. Inclusive, uma delas eu vou conversar bastante com vocês no segundo bimestre, quando eu falar de ação direta de inconstitucionalidade. Ouviram um mini ronco por aí? Ele acordou. Barney e seu cochilo de todos os dias, né? Vamos para a primeira garantia institucional. O Poder Judiciário tem autonomia orgânico-administrativa. Este é o nome. Autonomia orgânico-administrativa. Gente, que falta me faz um quadro negro, que saudades das aulas normais. Mas vamos se virando como dá. Autonomia orgânico-administrativa. É por meio desta autonomia que o Poder Judiciário decide quantos órgãos, quais órgãos, o que ele precisa ter, sem qualquer tipo de interferência. Esta regra está no artigo 96 da Constituição Federal, que eu vou ler para vocês. Deixa eu só marcar aqui. Artigo 96 traz a autonomia orgânico-administrativa. Estou no 93, espere um pouquinho. 96. Compete privativamente, inciso 1º,
aos tribunais. Por exemplo, a linha D, propor a criação de novas varas judiciais. Inciso 2, ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores, aos tribunais de justiça, propor ao legislativo respectivo, observado o disposto no artigo 169. A alteração do número de membros dos tribunais, a criação e extinção de cargos, a criação e extinção de tribunais inferiores. Então, é o próprio Poder Judiciário que decide sobre a sua organização interna. Eu sou de Guarapuava, tá? Aliás, não nasci aqui, mas sempre morei aqui desde criança. Meus pais vieram morar aqui quando eu tinha acho que 2, 3 anos de idade. E fiquei um tempo fora quando eu fui estudar. Voltei a morar aqui em 2008, no ano que eu entrei na Campo Real. Vocês não sabem disso, mas nós não tínhamos 3 varas cíveis nem 3 varas criminais em Guarapuava quando eu voltei a morar aqui. Em 2008 era uma coisa marcante, porque Guarapuava é grande e nós só temos 2 varas cíveis e 2 varas criminais, ou seja, esgota a vara de trabalho. Isso torna a atividade muito mais cansativa para os operadores do direito, principalmente para quem trabalha nessas varas. Então, em 2008 tínhamos 2 varas cíveis. Poucos anos depois, acho que 1 ou 2, nós passamos a ter 3 varas cíveis. Quem decidiu que precisava de mais uma nova vara cível? Tribunal de Justiça. Não foi o Legislativo, não foi o Executivo. É o próprio órgão do Poder Judiciário que decide quantas varas precisa ter. Outra situação, passado mais um tempo, percebeu-se que só as 2 varas criminais não eram suficientes aqui em Guarapuava. O Poder Judiciário criou a 3ª vara criminal. Então, estas decisões sobre criação de varas, criação de tribunais, aumento do número de cargos, redução, tudo isso parte do próprio Poder Judiciário. E por que eu falei que eu vou conversar muito sobre essa garantia no segundo trimestre com vocês? Só um minuto. Porque, há alguns anos atrás, por emenda constitucional, foram criados novos tribunais regionais federais. Hoje, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul pertencem ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Ok? Acredito que todos vocês sabem disso. A pergunta que eu tenho é, vocês sabem que tem uma emenda constitucional que tirou o Paraná do TRF da 4ª Região? Paraná faria parte de um novo TRF junto com com Santa Catarina e com um pedaço do Mato Grosso. Evelyn, o que você bebeu no final de semana pra você estar falando isso? Não bebi nada. Nós temos uma emenda constitucional que alterou o número de TRFs no Brasil, que eu trabalho com vocês no bimestre que vem. O problema esta emenda constitucional partiu do Poder Judiciário? Foi o Poder Judiciário que quis criar novos TRFs? Não foi. Então, esta emenda é inconstitucional. Ela é objeto, inclusive, de uma ação direta de inconstitucionalidade. Ação direta que eu vou trabalhar com vocês no próximo bimestre. Então, quem decide sobre a estrutura do judiciário é o próprio judiciário e mais ninguém. Se alguém fizer isso em nome do judiciário, pode ter certeza que este ato vai ser ilegal, vai ser inconstitucional, porque o artigo 96 garante a autonomia orgânico-administrativa ao Poder Judiciário. É só o judiciário que decide quantos servidores precisa ter, quantos magistrados, quantas varas, quantos tribunais, quantos membros nos tribunais, que eu já vou conversar com vocês daqui a pouquinho. Tudo bem em relação a essa primeira autonomia? Se tiverem dúvidas, me perguntem. Além dessa autonomia orgânico-administrativa, o Poder Judiciário também tem autonomia financeira, por força do artigo 99 da Constituição. Vou ler e já conversamos. Primeiro eu mostro para vocês, né? Autonomia financeira por força do artigo 99. Que diz lá o nosso artigo 99? Ao Poder Judiciário é assegurada a autonomia administrativa e financeira. Parágrafo 1º. Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais poderes na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Claro, o tribunal não pode sair gastando dinheiro público da forma que ele quiser, tem que estar previsto em lei, mas dentro da verba, dentro do valor que o Poder Judiciário tem, é ele que decide como vai gastar. Se ele quer mandar os servidores, os magistrados fazer um curso de 6 meses em algum lugar do mundo, ele pode. É o Poder Judiciário que decide, o próprio Poder Judiciário que decide como
aplica os seus recursos públicos, como faz a sua gestão financeira. E é fácil a gente visualizar isso na prática. Analise em questão de custas processuais. As custas processuais não são iguais de um estado para o outro. Paraná, por exemplo, ele é um estado intermediário. Nós temos custas processuais muito mais baratas em outros estados e temos custas processuais muito mais caras em outros estados. Por quê? Porque é o próprio órgão que decide. Mesma coisa com a justiça estadual e federal. A justiça estadual, as custas são mais caras do que na justiça federal. Por quê? Porque é o órgão quem decide. Ele tem autonomia financeira para decidir como gastar e como arrecadar o seu dinheiro. Vou cortar. Daqui a pouquinho eu volto com as garantias dos membros do Poder Judiciário.